Neste vídeo, vamos ver um exemplo de uma máquina de Turing para reconhecer a linguagem W concatenado com W reverso, onde W pertence ao AB estrela. Então aqui está a máquina de Turing apresentada pelo professor Newton para reconhecer essa linguagem. Mas antes, vamos raciocinar um pouco sobre essa linguagem. Então aqui eu transcrevi a máquina de Turing. Na parte inferior, vamos pensar um pouco sobre as palavras que fazem parte dessa linguagem. Então sabemos que W deve ser concatenada com ela mesma, ou o reverso dela, desculpa. Então aqui teremos como exemplo a palavra AB, BA. E aqui A, A. Podemos ter também BA, AB. Vamos pensar em como que nós humanos resolveríamos essa questão. O que acontece se nós lermos um A? Nós devemos nos dirigir, dado que a palavra é A1, A2 até AN, nós sabemos que daqui em diante teremos o reverso dela, que é AN, AN-1, A2, A1. Então observe que nós vamos casar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Então, ao encontrarmos um A aqui, pense que você é uma máquina de Turing. Então, você leu esse A, nós teríamos que dirigir para a posição à direita e até a última posição e verificar se a última posição é justamente o símbolo A. Vamos pensar agora nesse cenário, onde nós lemos na primeira posição B. Então, nós teríamos que ler o B e ir posição a posição até alcançar o último símbolo e verificar se esse último símbolo é igual a B. Porém, faço a pergunta: como saber que chegamos até o último símbolo? Nós sabemos que depois do último símbolo de uma palavra, da fita de entrada, vem o símbolo branco. Então aqui nós teríamos branco na fita de entrada. Então nós sabemos que chegamos até o último símbolo quando, depois de lermos símbolos do alfabeto de entrada, nós vamos encontrar o símbolo branco. Então nós sabemos que percorremos a palavra toda e se voltarmos uma posição para a esquerda, estamos no último símbolo. E basta então verificarmos se nesse cenário o último símbolo é igual a A e nesse cenário se o último símbolo é igual a B. E então, a partir daqui, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos voltar, percorrer as posições em direção à esquerda, de modo que nós devemos agora processar o segundo símbolo, que nesse caso é um B, que nesse caso é um A. Porém, como nós vamos saber que aqui é um segundo símbolo? Então, vamos entender o projeto, digamos assim, o padrão de projeto, e é muito útil, muito usado em máquinas de Turing. Então, vamos entender essa máquina de Turing por meio de um exemplo. Então, aqui vou processar a palavra AB, BA, sabendo que aqui é branco. Então, aqui vou numerar as posições da fita, para ficar mais claro. Aqui nós temos o estado que nós estamos e aqui nós temos o cabeçote. Então nós sabemos que começamos no cabeçote E1 e no estado 1. Então vamos lá. Esse autômato, essa máquina de Turing, ela vai possuir basicamente um funcionamento bifurcado. Essa parte superior, ela vai se preocupar no cenário onde o primeiro símbolo à esquerda lido é um A. Então ele vai justamente tentar casar esse primeiro A com o último A mais extremo, à direita.
E aqui é o simétrico. Nós, como primeiro símbolo, nós lemos um B e vamos tentar casar esse B lido com o B mais à direita, mais extremo. Então, vamos lá. Estado 1, lendo A, nós substituímos por U. Então aqui, por U não, por branco. Então veja que aqui nós colocamos o símbolo branco. E então, vamos para a direita. Então, o cabeçote vai para o estado 2A. E o estado, ou desculpa, o cabeçote vai para a posição 2. E o estado vai para o estado 2A. Então, nesse estado, agora, nessa configuração, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Esse estado 2A, ele é responsável simplesmente por pular. Então, se ele lê A, ele escreve A e vai para a direita. Se ele lê B, ele escreve B e vai para a direita. Pois o nosso objetivo agora é casar esse A lido com o A que, se a palavra for correta, vai se encontrar na primeira posição da direita para a esquerda. Então, o que vai acontecer? 2A lendo B, vai escrever B, então não vai alterar, e vai para a direita. Então, o cabeçote agora vai para a posição 3. E permanecemos no estado 2A. Então, 2A lendo B, escrevemos B, nos movemos para a direita, então o cabeçote vai para a posição 4 e permanecemos no estado 2A. Então, agora, 2A lendo A, escrevemos A, vamos para a direita, então cabeçote, posição 5, e permanecemos no estado 2A. Agora observe que no estado 2A, o cabeçote está na posição 5 e possui fita em branco. E então, nós vamos fazer a transição para o estado 3A. Nós escrevemos fita em branco, ou seja, nós não alteramos o conteúdo da posição da fita, e nos movemos para a esquerda. Então, o cabeçote volta justamente para o primeiro símbolo da direita para a esquerda. E vamos para o estado 3A. Então, vamos pensar, se nesse caminho que nós bifurcamos, aqui estamos tratando os A's. Então, o que vai acontecer? Num cenário de correção correto, nós vamos casar esse primeiro A com o A dessa posição 4. É o que justamente essa transição de 3A para o estado 4 vai fazer. Então, ele vai esperar encontrar um A. Então, observe que interessante. Nesse estado 3A, nós vamos ler A, escrever branco, vamos para o estado 4 e movemos o cabeçote para a esquerda. Então, vamos entender o que foi feito. Nós saímos de uma configuração A, B, B, A, branco e chegamos na seguinte configuração. Cabeçote à esquerda, branco, B, B, branco, B. Então, o que esse autômato fez, na verdade, foi justamente fazer uma espécie de recursão. Eu vou verificar esse com esse, o primeiro com o último, e caso de match, caso sejam iguais, caso esteja correto, eu vou chamar recursivamente esse procedimento, mas em qual palavra, digamos assim? Na palavra que eu obtenho removendo essa primeira posição com essa segunda posição. Então, justamente, a palavra que vai me restar é justamente a palavra bebê. Então, o que vai acontecer no passo 4? No passo 4, ele vai fazer, no estado 4, ele vai fazer a seguinte função. Ele vai fazer com que o cabeçote ele volte para a primeira posição justamente dessa nova palavra, que é justamente bebê. Então, vamos analisar. No estado 4, bem, ele vai para o estado 4. O cabeçote ele foi para a posição 3, desculpa, aqui é 3. Então, aqui o que é que vai acontecer? No estado 4, o que é que ele vai fazer? Lendo B, ele escreve B,
e vai para a esquerda. Então, ele volta para a posição 2 e permanece em 4. E então, no estado 4, lembrando que o cabeçote está na posição 2, lendo B, ele escreve B e vai para a esquerda. Então, vai para a posição 1. Então, quando nesse estado, nessa configuração, o que é que vai acontecer? Nós encontramos o símbolo branco. Isso quer dizer que nós chegamos, digamos assim, no começo dessa nova palavra. Lembrando, nós tínhamos a palavra ABBA e nós estamos fazendo um procedimento recursivo. Na primeira etapa, nós vamos casar o primeiro com o último. Então, esse é o princípio da recursão. Só que aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar o primeiro símbolo e o último símbolo, criando então uma palavra de tamanho o tamanho da palavra é n, então a nova palavra tem tamanho n-2, pois nós removemos o primeiro e último símbolos. Então agora nós estamos nesse procedimento ajustando a posição do cabeçote para a primeira posição dessa nova palavra. Então quando nós encontramos no estado 4 um símbolo branco, nós sabemos o que? E percorremos a palavra toda até a esquerda, lembrando que é a nova palavra, e então vamos posicionar o nosso cabeçote uma posição à direita, voltando então para o símbolo B. Então, no estado 4, lendo branco, escrevemos branco e movemos o cabeçote para a direita, então vamos para o estado 2, ou desculpa, a posição 2, e vamos para o estado 1. Então, observe que no estado 1 é como se fosse o recomeço da recursão. Então, agora nós temos a palavra, essa configuração na fita. Branco, BB, branco. Então, com isso, nós vamos no estado 1, lendo B. Então, vamos pegar essa trilha inferior, que é justamente o que vai casar o primeiro B com o último símbolo da palavra. Então, vamos lá. Lendo B, nós vamos escrever branco. Então, veja como nós damos esse passo de remover o primeiro símbolo na expectativa de que o último símbolo dessa nova palavra seja B. Então, nós vamos para o estado 2B de bola. Movemos o cabeçote para a direita. Então, o cabeçote vai para a posição 3. E então, a partir daqui, nós estamos na posição 3, estado 2B. Então, nós sabemos que esse estado 2B é equivalente ao 2A. A função dele é simplesmente ir tudo que ele lê, ele escreve. Então, se ele lê A, ele escreve A direita. Lê B, escreve B direita. Então, esse padrão, eu gosto de chamar o termo de padrão de projeto, similar ao que nós aprendemos em engenharia de software, é justamente o papel de ir para o final da palavra. Então, ao ler B, ele escreve B e vai para a direita e permanece no estado 2B. Então, 2B permanece, ele vai para a posição 4. Mas observe que, ao chegar na posição 4, nós encontramos símbolo branco, indicando que essa nova palavra finalizou. Então, nós vamos escrever branco, nos dirigir para a esquerda. Então, voltamos para a posição 3 no cabeçote. E daí nós vamos para o estado 3B. E o que o estado 3B faz? Justamente, se tudo estiver correto, ele vai estar na última posição da palavra. Então, se nessa trilha inferior nós casamos um B na primeira posição, nós devemos casar um B, encontrar um B nessa posição atual. Então, com isso, nós vamos fazer uma transição 3B lendo B, substituímos por branco. Então, veja que nessa configuração agora, a nossa fita está totalmente em branco. Branco, 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 branco. E vamos para mover o cabeçote para a esquerda, que é justamente a posição 2. E vamos nos mover o estado para o estado 4. Esse estado 4, como nós vimos, ele tem o papel de justamente se mover para a esquerda, até encontrar um branco. Mas observe que na posição 2, quando nós nos movemos, justamente encontramos um símbolo branco. Isso quer dizer o quê? Que depois de ter removido o último símbolo à direita, ao mover para a esquerda,
nós encontramos um branco. Então isso nos indica o quê? Que a nossa palavra de entrada acabou. E com isso, nós vamos agora fazer uma transição branco, escreve branco, direita. Então nós vamos para o estado 3, ou desculpa, para a posição 3 da fita, e vamos para o estado 1. Então, observe que nesse estado agora, nessa configuração, estado 1, o cabeçote está na posição 3. Existe uma transição do tipo delta, estado 1, lendo branco? Não existe. Então, dizemos que a máquina de Turing parou. E fica a pergunta, ela parou num estado final ou não final? Como ela parou em um estado final, dizemos então que a máquina de Turing parou aceitando. Caso ela tenha parado em um estado não final, dizemos que a máquina de Turing parou rejeitando. Mas é possível, como naquele exemplo que nós construímos, que a máquina de Turing ela nunca pare, ela fique em loop. Vamos, por fim, fazer um outro exemplo desse mesmo, mas usando uma palavra que justamente não faz parte. Por exemplo, a palavra 01. Então, nós sabemos que a fita inicia nessa configuração, branco, e o estado começa no estado 1, que é o estado inicial, e o cabeçote ele vai estar na posição 1. Então, vamos lá. Desculpa, é A ou B. Então, aqui seria, vou colocar AB. Então, aqui, lendo A, ele vai escrever branco, vai para a direita, então aqui nós vamos para a posição 2 e vai para o estado 2A. No estado 2A, novamente, você tem que entender o que aquele estado faz. O papel desse estado é simplesmente pular esses símbolos até chegar ao último símbolo, ao primeiro símbolo branco, indicando que nós percorremos o cabeçote para o final da palavra. Então aqui nesse estado 2A, ao ler B, ele escreve B, vai para a direita, então o cabeçote vai para a posição 3 e permanece no estado 2A. Então, o que vai acontecer? Vamos encontrar branco na posição 3. Então, com isso, lendo no estado 2A, lendo branco, escreve branco e vai para a esquerda. Então, o cabeçote volta para a posição 2. E então, vamos para o estado 3A. Observe, então, que nesse estado 3A é o estado onde nós casaríamos o primeiro símbolo A lido com o primeiro símbolo da direita para a esquerda, que também deve ser igual a A num cenário de aceitação, no cenário correto. Porém, nós encontramos o símbolo B. Então, desse estado 3A, não há uma transição estado 3A lendo B. Então, com isso, nós dizemos que a máquina de Turing ela parou, porém parou em um estado, esse estado, aí devemos perguntar, o estado 3A, ele é final? Claramente não. Então, com isso, dizemos que a máquina de Turing parou rejeitando. Observe, então, nesse cenário à direita, onde justamente a máquina de Turing parou e nós perguntamos, o estado 1, ele pertence ao final? Sim. Então, parou aceitando. Então, recapitulando, gosto muito de entender uma máquina de Turing como pequenas caixinhas, onde cada caixinha tem uma função. Nessa primeiro estado inicial, nós vamos fazer uma bifurcação. Então, se eu encontro um A minha missão é casar esse primeiro símbolo A com o primeiro símbolo da direita para a esquerda, que tem que ser igual a A. E já esse caminho, essa trilha de baixo, se eu leio um B, eu tenho que casar com um B. Então, o que faz esse estado? Ele justamente vai levar o cabeçote para resumindo, percorrer toda a palavra de entrada e levar para o final da palavra. Então, como eu vou saber que eu cheguei no final da palavra? O que eu leio, eu escrevo, movo para a direita. Sei que cheguei no final da palavra quando encontrar o primeiro símbolo branco, que é então eu leio branco, escrevo branco, volto para a esquerda. Então eu posiciono o cabeçote onde?
no primeiro símbolo da direita para a esquerda. Então, nesse estado 3A, eu tenho uma única transição, que dado que eu li A na primeira posição, eu tenho que casar esse A com a última posição. Então, eu movo o cabeçote, leio A, escrevo branco, e movo o cabeçote para a esquerda. Lembrando que a estratégia de escrever branco na primeira posição e na última posição pode ser vista como uma forma recursiva de resolver o problema, onde eu sempre vou manter esse invariante, pois a cada passo, digamos assim, completo, eu vou remover a primeira e a última posição e vou tentar casar a primeira posição da nova palavra com a última posição da nova palavra. E o que faz o estado 4? Ele justamente vai mover o cabeçote em busca do primeiro símbolo da esquerda para a direita. E como nós sabemos que encontramos? Ao encontrar o símbolo branco. Então, leio branco, escrevo branco e dou um passo para a direita, tentando posicionar o cabeçote no primeiro símbolo da nova palavra. Então, o mesmo raciocínio é válido para essa trilha inferior. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a configuração de uma máquina de Turing. Muito obrigado!